pessoal! O vídeo de hoje é sobre os sanatórios no Brasil no século XX. De acordo com o filósofo Foucault, na sua obra A História da Loucura na Idade Clássica, os sanatórios surgiram com os árabes no século VII e surgiu na Europa no século XV e se espalhou pelo mundo a partir do século XVIII. Aqui no Brasil eu vou falar sobre os sanatórios de Pinel e Barbacena. O Sanatório Pinel, atual Hospital Pinel de Pirituba, foi construído na antiga fazenda do Anastácio. Ele foi fundado em 1929 pelo Dr. Pacheco Silva e ele era particular, atendia somente pessoas de alto poder aquisitivo. Nessa época, o presidente do Brasil foi Getúlio Vargas e ele pregava uma ideologia eugênica. O governo nessa época restringia a entrada de negros, judeus e japoneses, por exemplo, aqui no Brasil, e facilitava a vinda de portugueses e suecos para purificar os brasileiros. Eles acreditavam que a população não branca causava um atraso na civilização. Então, era comum os sanatórios internarem essas pessoas por considerá-las indesejáveis dentro da sociedade. Há cartas escritas por pacientes que foram internados à força. Eles escreveram cartas para os seus familiares, mas essas cartas que expunham a crueldade do sistema, do hospício, nunca foram entregues às suas famílias. Até hoje não se sabe por que não entregaram essas cartas. A primeira carta que eu vou comentar aqui com vocês é sobre uma mulher. Essa mulher foi internada à força, seu marido a internou porque ela lia demais. Ela estava lendo livros sobre a emancipação feminina, lembrando que a gente está falando de um contexto na década de 30. Então o marido dela se sentiu muito ameaçado com a leitura que essa mulher estava tendo. Então ele foi e internou ela. E na carta ela diz que estava muito preocupada com os filhos dela, porque o marido dela a maltratava, além de ter internado ela. E ela dizia na carta que assim que saísse daquele lugar que ela queria se desquitar do marido. A segunda carta que eu vou comentar com vocês é sobre um professor. Ele foi internado pelo próprio pai. O motivo da internação? Ele era homossexual. Por causa da sua orientação sexual, ele foi internado pelo próprio pai. Ele foi levado ao sanatório por inspetores policiais. Esses são alguns exemplos de pessoas que foram internadas nos sanatórios e não tinham um laudo médico de realmente terem problemas mentais. Era só porque a sociedade não aceitava a forma que eles são. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em outubro de 1903. E por causa desse hospital, Barbacena é até hoje conhecida como a Cidade dos Loucos, embora a gente saiba que não foram só loucos que foram internados lá. Estima-se que 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de nenhuma doença mental. Opositores políticos, negros, prostitutas, mendigos, homossexuais, pessoas que andavam na rua sem documento, era a maioria dos pacientes do manicômio. O hospício tinha capacidade para 200 leitos, mas na década de 60 existiam mais de 5.000 pacientes. Estima-se que 60.000 pessoas morreram no hospício. Para vocês terem ideia, na Guerra do Paraguai, que foi uma guerra que durou 6 anos, morreram 50.000 brasileiros. 60.000 mortes é número de guerra e morreram esse tanto de gente dentro de um hospício. Além desses dados, o hospício vendia os corpos para as faculdades de medicina. Eles ligavam para a família: olha, fulano de tal morreu, você quer o corpo? Aí se a família falasse que não queria o corpo, eles vendiam para a faculdade.
Foram cerca de 1.853 corpos que foram vendidos, arrecadando aí um total de pelo menos R$600 mil. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo retratou a realidade que existia dentro do hospício e levou para o público. As pessoas de fora do hospício não tinham a menor ideia do que acontecia lá dentro. O psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou o sanatório em 1979 e foi ele que comparou o hospício de Barbacena a um campo de concentração nazista. E ele exigiu que o Hospital Colônia de Barbacena fosse fechado imediatamente. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e até sexta-feira com um vídeo de filosofia.